minhas irmãs, vamos serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo amparo e a proteção da espiritualidade maior que conosco se encontra, também o amparo do nosso protetor, do nosso guia, Miramês, para que conosco permaneça, nos intuindo, nos harmonizando, nos trazendo um maior entendimento sobre a doutrina que iremos estudar. Também, dirigindo nossos pensamentos ao Mestre Jesus, dizemos a Ele, para que fazer com que entendamos a sua vontade, nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançar o vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ventura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porque ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos a compreender de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque retornamos à vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria do êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria. Conduzi-nos, porém, à busca do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. E assim seja. Só um minutinho, pessoal, vou ver, tem mais pessoas para entrar. Só um minutinho que eu já sigo com a leitura do Evangelho. Boa noite, Jússi, seja bem-vinda. Boa noite. Um minutinho que a Marilene está entrando também. Bom, enquanto a Marilene se prepara para entrar, vou fazer então a leitura do Evangelho. Como eu disse antes, vai ser o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O emprego da fortuna, item 11, 12 e 13. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que não está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta
toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada. Mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem o humilhar. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes lucros. As boas obras, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Chieverus, Bordeaux, 1861. O item 12. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Ao ver a atividade que desdobrais, se creria que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata, quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entrega aos excessos, quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente, por acúmulo da cegueira. Não é raro ver aquele a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, prevalecer-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, teu bem-estar, teus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística, porque ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá sempre. Assim, este Senhor tão estimado e acariciado se tornou o vosso tirano, comanda vosso espírito, e ele se faz seu escravo. Estava aí o objeto, ou estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. E o item 13, ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os fazer servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna.
Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não o tem, mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, que empregueis segundo os desígnios do Senhor vosso coração. O primeiro se saciará dessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inevitáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio do coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos das quais a fortuna é improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criam depois e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dais esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba dela não se envergonhe. Penelon, Alger, 1860. Olha que interessante, né? Essa última parte, quando a gente quando a gente vê, né, nas sinaleiras, não dá esmola, né? Boa noite, Edgar. Boa noite, Marilene. Esqueci de dar boa noite para os senhores. Sejam bem-vindos. Então, como a gente vê, não é? Começando com essa última partezinha, como a esmola, às vezes, ela é humilhante, né? A gente pensa que está fazendo uma grande coisa, a gente está criando duas situações, formando profissionais da mendicância, ou muitas vezes fazendo que pessoas se sintam até ultrajadas, né, com aquela necessidade de ter que pedir, estar ali na sinaleira pedindo aquilo, e aquilo às vezes para ela está machucando ela, né? Porque ela gostaria de ter condições de receber o dinheiro dela com dignidade através do trabalho. E muitas vezes essas fortunas, né, é como citou aqui no final. Estou começando ao contrário do final para o início, né? Mas me chamou muita atenção pelo que a gente vê quando diz ali que aquele que enterrou os talentos, né, é aquele que tem o dinheiro, mas não, esse dinheiro não produz, a não ser para o egoísmo dele. Vamos dizer assim, eu tenho uma fortuna, eu aplico o meu dinheiro em algum tipo de aplicação que me dá um retorno muito grande, e eu vou estar lá sentadinho na minha mansão, no meu apartamento, enfim, esperando aquilo me trazer os rendimentos, mas que na verdade não produzem esse ganho para essas pessoas que às vezes estão ali na sinaleira. Quantas vezes contra a vontade, mas muitas vezes por necessidade, né? Porque imaginemos a gente vê um filho, uma esposa, um esposo, de repente adoentado, precisando de algo,
e nós não temos como conseguir, né? Às vezes nós criticamos as pessoas, a gente vê muitas vezes essas lutas por salário, né? E que o salário não é digno, o salário é pouco, o salário mínimo, por exemplo, vamos falar sobre ele. Mas isso não é uma questão nossa, é uma questão dos administradores, não é? Se esse salário é insuficiente, essas pessoas que calculam esse salário, claro que responderão um dia, não é? Porque a fortuna, quem a possui, não é para que ele a distribua em forma de moeda, mas sim, é o que nos disse aqui, não é? No final do texto, que se produza meios da pessoa ganhar através do salário, né? Então a gente vai vendo assim, voltando para um geral, agora eu comecei com o final, né? Que Jesus, assim, em todos os ensinamentos dele, ele jamais condenou a riqueza, e nem o rico, por possuir essa riqueza, né? Mas o que ele sempre, nós vemos assim, e ele cita ali a parábola dos talentos, né? Jesus sempre estimula o quê? Que essa riqueza, que essa nossa condição maior financeira, ela seja um instrumento de progresso para quem tem, e esse que tem também produza isso para a humanidade, para aqueles que o cercam, né? Imaginemos assim, se não fosse assim, então Deus, o que estaria fazendo? O que Deus estaria fazendo? Um ser perfeito que é Deus estaria falhando? Dando aos seus filhos um instrumento de perdição, né? Diante da perfeição de Deus, isso não é imaginável, é inimaginável. Então, o que Jesus sempre quis dizer, é que a riqueza, ela é uma das provas mais difíceis. Por quê? Pelas facilidades que a riqueza produz em todos os sentidos. Veja assim, o orgulho. Quantos de nós se tornam orgulhosos quando possuímos, né? O egoísmo, aquilo que nós possuímos é nosso e pronto. A vaidade e o poder, né? Que dificulta muito os desenvolvimentos nossos espirituais. E a gente vê assim, isso aqui não é uma crítica, mas principalmente na classe dos jogadores de futebol, né? Porque interessante, essa categoria é uma categoria à parte, parece, da humanidade, né? Porque são super salários, salários milionários, um dom que essa pessoa tem, que desenvolveu, e quantos a gente vê realmente fazendo a caridade, né? Quantos a gente vê fazendo por ostentação, mas também muitos se vê fazendo a caridade que nem se sabia, até que alguém contou, alguém viu, não é? Mas a gente vê muitos fazendo o seu marketing pessoal em cima disso, né? Então, Kardec, ele afirma, né? Vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, o que Kardec afirmou, que a riqueza, ela é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo orgulho, ou melhor, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Continua Kardec ainda. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa ser um meio de salvação nas mãos de quem o sabe utilizar. Como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Então vejam que Kardec também, né, não condena a riqueza,
Porque nós vemos assim, a riqueza, o dinheiro, por si só, ele não é mau. Se nós olharmos o dinheiro, ele é neutro. Nós é que vamos, nós é que vamos, só um minutinho, pessoal. Tá. A Eliane está entrando. Então, nós é que vamos dar o bom sentido ou o mau sentido a essa riqueza. Então, os males que esse dinheiro, que essa riqueza produz, são devidos a nós, ao homem. Por quê? Porque ele se deixa dominar pelos prazeres e facilidades, né? E tudo isso nos proporciona. Imaginemos, né? Às vezes eu fico pensando, a gente muitas vezes até critica, né? O preconceito. Mas imaginemos nós, de repente, ganharmos uma fortuna numa mega sena, uma mega sena da virada, que o ano passado, se não me engano, foi 400, 500 milhões. Será que eu também? Eu digo isso, será que eu também, que eu digo, é mesmo eu tendo esse conhecimento espírita? Será que se eu tivesse essa oportunidade, eu também não iria ficar tentado? Então, por isso, jamais devemos condenar alguém, né? Porque nos coloquemos no lugar do outro sempre. Então, Jesus, se ele tivesse condenado a riqueza, ele teria condenado o trabalho também, porque o trabalho é que, com aquelas exceções, né? É claro que nós conhecemos todos, é que vai nos proporcionar essa riqueza. E se não fosse o trabalho, a humanidade entraria num retrocesso que impedia, então, esse progresso, que também é uma lei divina. Quando nós estudarmos lá as leis morais, nós vamos ver que uma das leis morais é o trabalho. Então, aqui, nós falando de trabalho, quando é o trabalho digno, santificante, Jesus não condena essa produção dessa fortuna. Imaginemos assim, nós temos uma grande construtora, construímos casas e apartamentos e os vendemos a qualquer tipo de população, tanto carente como mais abastada, mas que cobremos um preço justo. É justo o lucro em cima disso, não é? E vejam assim, eu sempre cito aquele empresário aqui de Santa Catarina, que tem lojas em todo o Brasil. É claro que ele é bilionário, mas quanto de emprego ele produz? Aí nós vamos dizer assim, mas e o salário é justo que ele paga? Não sei, aí é um problema dele, não é? Então, vamos pensar em nós, em ganharmos esse salário com dignidade trabalhando, né? Quanto a ser justo ou não, esse é um problema dele. E se nós não estamos satisfeitos com esse salário, busquemos um emprego de um melhor salário, não é? E Allan Kardec, então, ele diz da importância do trabalho na melhoria material da Terra. Essa melhoria material que vai proporcionar essas condições de moradia que eu estava falando. O homem também, através desse dinheiro, vai desenvolver os meios de produção que vão melhorar tanto em questões físicas, né, de aprimoramento de materiais, maquinários, enfim, tudo isso vai proporcionar o quê? Emprego para uma população, trabalho, para que se ganhe, né, esses salários dignos trabalhando, porque digamos que podemos achar um salário mínimo baixo, mas ele ganha dignamente como? Trabalhando, né? Então, essa produção industrial, ela provoca, então, um interrelacionamento entre os povos. Por quê? Porque nós vamos trocar mercadoria entre países, né? Que são as importações, as exportações. Nós estamos trocando mercadoria e tecnologia. Quantas mercadorias, quando vêm, também vêm com aquela, vamos dizer assim, aquela obrigação da tecnologia também ser trazida para esse outro país, não é? Então, há essa troca muito grande. E assim a humanidade toda progride, né? Então, é importante esse relacionamento entre os povos, né?
Nós vamos ver, por exemplo, o desenvolvimento dos meios de comunicação, o desenvolvimento da ciência. Tudo isso produziu a riqueza. Como a ciência produz riqueza, não só na questão farmaco-medicinal, mas em tudo onde a ciência produziu melhorias para nós, não é? As tecnologias, os estudos, imaginemos nós sem internet hoje, não estaríamos aqui, não é? Sem a televisão, sem o telefone. Então vejo que tudo vem para nos auxiliar a melhorar. E se não existisse as fortunas, pessoas com esse dinheiro para investir, estaríamos no mundo no mundo primitivo ainda, né? Então, tudo isso, essa riqueza, vem o quê? Desenvolver a nossa inteligência. A princípio, então, mais na satisfação das nossas necessidades materiais. A princípio, essa inteligência se desenvolve por quê? Para nos trazer comodidade material. Mas que é necessário também, além dessa material, as necessidades espirituais. Através dela, nós vamos ter condições de ter um conhecimento mais das verdades morais. E como? Se não tivéssemos a riqueza para produzir a imprensa, a impressão de livros, não é? Como é que estaríamos lendo livros espíritas hoje, se não fosse o descobrimento da imprensa, não é? Então, tudo isso envolveu o quê? Alguém que financiou. Então, a riqueza, não vamos esquecer que é um fator de progresso. Sem essa riqueza, não haveria grandes trabalhos, né? E nem atividades em pesquisas, né? Estímulos a pesquisas, porque não teria quem investiria nisso. Como iríamos pesquisar algo sem ter alguém para investir? É claro que lá adiante, essa pessoa que investiu, que é o retorno, nós vivemos ainda no mundo material, não é? Então, essa riqueza, essa inteligência, ela pode não ser uma causa imediata, né, do progresso moral, mas é um poderoso elemento, vamos dizer assim, de progresso intelectual. E o progresso intelectual nos permite entender a questão moral. Quanto mais nos intelectualizamos, mais condições temos de ver a questão moral. Nós vemos assim, aquele selvagem, aquele bruto lá na selva, as questões morais dele são bem diferentes da nossa já. Já temos um intelecto mais desenvolvido, né? É claro que às vezes nós confundimos a pessoa com alto intelecto, mas ainda muito embrutecida, porque é um espírito ainda selvagem, violento, né? Então, assim como nós vemos assim a riqueza como um instrumento, né, de progresso material na nossa terra, e mas vai também muitas vezes nos ensinando a ter um desprendimento, um critério, um bom senso, além do necessário ao nosso bem-estar. E muitos também podem usar, então, esse desenvolvimento intelectual para aprimorar essas qualidades morais, porque o estudo nos dá essas condições de nos moralizarmos, né? Podemos nos tornar. Quantos nós vemos que têm fortunas que são generosos, né? São solidários, são fraternos e proporcionam aos demais seres humanos, né, os meios de trabalho e de estudo, né, que desenvolvem esse amor ao próximo, né? Muitos homens de fortuna também têm esse bom senso, esse senso moral já mais desenvolvido, não é? Então, nós homens, o que nós temos por missão aqui na Terra? Em primeiro lugar, né, trabalhar pela melhoria material do globo, né? Esse nosso dinheiro, as nossas fortunas, eles a princípio desenvolvem essas nossas condições materiais. Então, nós devemos desbravar esse nosso planeta, sanear esse nosso planeta e dispor ele para um dia receber toda uma população em toda a extensão dele. Isso é o que é o bem material que vai produzir.
né, para alimentar uma população. Então, se deve o quê? Essa população está sempre crescendo, devemos aumentar a produção, e aumentando a produção, consequentemente, teremos mais pessoas com meio de subsistir, né? Se uma região, por exemplo, não tem condição suficiente para produzir, o que nós fizemos sempre? Nos mudamos para outra, né? Nós buscamos ainda essas melhores condições materiais. Por isso, essas relações entre os povos, né, se tornam uma necessidade que vai, aos poucos, nós destruindo esses obstáculos materiais, né, que nos separam umas nações das outras. Com o desenvolvimento da ciência, nossas comunicações, com maior rapidez, tudo isso gera riqueza, não é? Essas comunicações. Eu lembro uma época, eu trabalhei num banco, em 1978, ainda era com fax, ainda era com correspondências. Imagine, né? Depois veio o e-mail, depois a internet. Então, tudo isso gera riqueza, que gera bem-estar material para uma população, né? Então, a ciência, né, que nós estamos falando, ela vem trabalhando para essa nossa melhoria, a nossa satisfação, vamos dizer assim, material dentro da humanidade terrena, né? Então, essa ciência nos auxiliou a produzir maior riqueza. Então, essa maior riqueza, ela exigiu de nós mais trabalho. E esse maior trabalho aumentou e desenvolveu nossa inteligência. E essa inteligência, que a princípio é concentrada nas satisfações das nossas necessidades materiais, ela vai, com certeza, ajudar mais tarde as verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio, vamos dizer assim, de execução, o qual sem ela, assim, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo, nem com pesquisas, nem com nada mais. Então, são necessários, não é? Então, a riqueza é um elemento do progresso. E se nós analisarmos, o progresso é uma das leis morais também de Deus. E quando Jesus ele afirma que é mais fácil entrar num camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ela tem sido mal interpretada por nós, alguns de nós, julgam que toda pessoa rica, abastada, está por essa afirmação do Mestre Jesus, irremediavelmente perdida. Mas não é assim que Jesus entendia. Ele estava alertando a todos nós quanto ao bom emprego dessa riqueza, não é? Quando, por exemplo, ele foi convidado a visitar a casa de Zaqueu, Zaqueu publicano, né? Considerado, então, na época, o publicano, na época, era considerado um homem de posses. O que que ele disse? O que disse Zaqueu? Ou melhor, o que disse Jesus a Zaqueu? Hoje entrou a salvação nesta casa. E o que diz o Evangelho sobre a riqueza? Eu vou olhar minha colinha aqui. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem nenhuma apelação, nenhuma ideia que repugna a razão. Então é verdade que a riqueza, para quem não sabe usar, quem não sabe usar para o bem, naturalmente, ela é um obstáculo para a felicidade futura do espírito. Então, para muitos, né, como nós já dissemos antes, ela vai facilitar o orgulho, o egoísmo, né? Então,
nós devemos pensar bem quanto ao possuirmos algo, né? Devemos meditar a respeito dessa palavra ou dessa parábola. O emprego da fortuna. E é interessante que para a próxima semana vai ser desprendimento dos bens terrenos. Olha que interessante como nós sempre vamos seguindo uma sequência, né? E vai a cada estudo nos trazendo um entendimento maior, né? Então, concluindo a minha parte, eu acho que eu já falei bastantinho, né? Jesus jamais condenou a fortuna, a riqueza, muito pelo contrário. Ela bem usada, ela é motivo de júbilo, não só daquele que a possui, mas a todos que ela beneficia, não é?